Hackers invadem sites de órgãos públicos em todo o país. No Amazonas, até o site da Assembleia foi alvo dos criminosos. Turistas que visitam Manaus reclamam da falta de infraestrutura da cidade. 5 acidentes e nenhuma morte. Polícia Rodoviária Federal divulga balanço parcial de operação. Balneários movimentados neste sábado. Em Parintins, Torcida da Fé mostra que é possível dividir a rotina da igreja com a paixão pelo boi. E Natan Balieiro entrevista os famosos na primeira noite do festival. Hoje é sábado, 25 de junho. O Band Cidade começa agora. Boa tarde. Internet. Nos tempos atuais, há quem diga que é impossível viver sem essa ferramenta. Mas a ação de hackers compromete a segurança dos dados armazenados por empresas públicas e privadas. De acordo com especialistas, em comparação ao ano passado, os crimes na internet aumentaram mais de 100%. Esta semana, os alvos foram os sites do governo federal e até o da Assembleia Legislativa do Amazonas. O site da Assembleia Legislativa do Amazonas foi alvo de hackers. A página eletrônica sofreu algumas alterações. Além dele, todos os sites do governo do estado sofreram a invasão. O problema não é isolado. Desde a última quarta-feira, 8 sites do governo federal já foram invadidos por hackers. Até o da presidência. A Polícia Federal já foi acionada para investigar o caso. De acordo com especialistas, o crime pela internet aumenta 140% ao ano. Hoje, ele pode render até mais do que o tráfico de drogas. Isso porque os bandidos têm acesso a todas as informações das vítimas só com um clique. Então eles vão para o lado mais fraco, que é o usuário, e vão pelo esquema de phishing, né? Eles usam aqueles spams, alegando que tem nome de órgãos públicos, Receita Federal, Polícia Federal, ou seu próprio banco. Ou seja, nenhum órgão desse vai pedir a sua senha, nenhum órgão desse vai pedir o seu cartãozinho de chaves. Sites de relacionamento também são alvos, não só para obter informações, mas também para serem os locais de crimes. Fotos usadas sem autorização, difamação e calúnia na internet também prevê punição. As pessoas não são anônimas e com um mandado judicial as pessoas podem descobrir de quem é o IP que praticou a injúria ou a fraude e achar quem é o praticante, o autor do delito. A Polícia Federal montou uma equipe de peritos criminais digitais que trabalham nas investigações de crimes pela internet, mas o efetivo ainda é pequeno, são 140 em todo o país. Para os especialistas, falta informação para a população. Alguns estados já criaram até delegacias especializadas em crimes pela internet. Em um ano, a Delegacia de São Paulo registrou mais de 3.000 denúncias. Com a chegada do verão, o trabalho de limpeza dos igarapés é intensificado. Em média, 20 toneladas de lixo são recolhidos todos os dias. Igarapé do 40, zona sul de Manaus. A quantidade de lixo despejado aqui impressiona. São garrafas de plástico, de vidro, latas de alumínio e até pedaços de madeira. Rayane mora no local há 15 anos e admite que o lixo é jogado pelos próprios moradores. Os moradores, eles jogam o lixo dentro do igarapé. Não adianta, a prefeitura vir limpar e aí continua. Já a dona Maria afirmou que somente a limpeza do igarapé não deve resolver o problema. Para ela, enquanto não houver conscientização por parte dos moradores, a situação pode se agravar ainda mais. É triste, não tem jeito não. Muitos igarapés de Manaus apresentam o mesmo problema e a situação fica ainda pior no período chuvoso, quando acontecem as alagações e o lixo costuma transbordar. Para você ter uma ideia, mais de 1.000 toneladas de lixo foram retirados dos igarapés só no ano de 2010, segundo a Secretaria Municipal de Limpeza Pública. Muita gente não sabe, mas há anos esses mesmos igarapés eram utilizados como balneários pelas famílias amazonenses. Com o crescimento desordenado da capital nos últimos anos, pessoas sem moradia passaram a ocupar as margens dos igarapés.
construindo palafitas e casebres. A partir daí, a água límpida que existia se transformou em um verdadeiro esgoto a céu aberto. Em média, 20 toneladas de lixo são retiradas por dia dos igarapés que cortam a capital. Resíduos sólidos que não podem ser mais reaproveitados na reciclagem porque foram contaminados. Mas se esse material tivesse sido separado nas residências e não jogado no igarapé, poderia ser revertido em dinheiro, porque isso aqui é dinheiro, isso é material reciclável, são embalagens plásticas, é PET. Então, se a população tivesse uma sensibilização e separasse esse material, procurasse a secretaria para dar apoio, então poderia reverter em renda a um grupo de moradores que moram na margem de igarapé. E a falta de infraestrutura da cidade está entre as principais reclamações dos turistas que visitam Manaus. A pesquisa de comportamento foi realizada pela Federação do Comércio. Este casal veio do Rio de Janeiro para a capital há um ano. Rafael é militar e ela dona de casa. Para eles, o calor amazonense não foi um dos maiores desafios que tiveram de enfrentar, mas sim a falta de estrutura na cidade. Precisava ter mais espaço para estacionamento, mais espaço para os pedestres e o transporte, né, das próprias mercadorias que chegam aqui para o mercado. Dirige aqui, a gente fica perdido. A gente não tem muita informação, entendeu? A parte de transporte público aqui é bastante precário. Eu senti muita dificuldade. Uma pesquisa de comportamento do turismo na região metropolitana, realizada pela FEComércio, revelou que pelo menos 60% dos turistas, em geral, ficaram insatisfeitos com a falta de infraestrutura e serviços públicos durante a estadia em Manaus. Os serviços públicos, como o transporte coletivo, por exemplo, ainda lideram a maior parte das reclamações, tanto de turistas daqui do Brasil, como de turistas estrangeiros. Outro problema também apontado pela pesquisa foi com relação ao asfaltamento. Mais da metade dos turistas estrangeiros reclamaram da péssima qualidade do asfalto nas ruas da capital. Mas, por outro lado, a mesma pesquisa também mostrou que a taxa de ocupação nos hotéis e pousadas no mês de abril foi maior do que o mês de março. E, apesar dos problemas, quase 62% dos turistas afirmaram que deve voltar à capital nos próximos anos. Alexandre veio de Cuiabá para participar de um congresso com a mulher e um grupo de amigos em Manaus. Ele e Silvana ficaram satisfeitos com os atrativos culturais da cidade, como o Teatro Amazonas, e afirmaram que a volta já está garantida. O povo que é muito receptivo, nós gostamos demais. O rapaz, nós estamos na casa dele, ele só não leva a gente no colo que somos pesados, mas assim foi muito bacana. Eu estou deslumbrada com a cidade de Manaus, voltarei com certeza, darei a indicação para que as pessoas venham. Desde quinta-feira, a Polícia Rodoviária Federal realiza a Operação Corpus Christi. Até ontem foram registrados 5 acidentes de carros. A Polícia Rodoviária Federal divulgou um balanço parcial da Operação Corpus Christi, que está sendo realizada nas rodovias BR-174 e BR-319. A operação vai até a meia-noite deste domingo. Um total de 254 veículos foram fiscalizados até o momento e 17 pessoas foram submetidas ao teste do bafômetro. 2 exames tiveram resultados positivos. 5 acidentes foram registrados. 3 pessoas ficaram feridas. Não há registro de mortes e nem de prisão por embriaguez ao volante. Cansado do agito da cidade? O repórter Rômulo de Castro e o cinegrafista Josenilson Guerreiro mostram algumas opções de passeio para toda a família. Além da diversão garantida, também é possível aliviar a tensão depois da semana de trabalho. Manaus, capital do Amazonas, 2 milhões de habitantes, trânsito caótico e muita poluição. Esses são ingredientes que fazem qualquer pessoa perder a cabeça e viver no estresse sem fim. Mas calma, quando tudo parecia perdido, o Band Cidade leva você a 2 lugares onde a tensão do dia a dia pode ser esquecida. Este balneário, com mais de 5.000 metros quadrados, fica no meio da metrópole. Piscinas com água corrente, tobogã, área de lazer. Esses são apenas uns dos muitos atrativos que chamam a atenção dos visitantes. Tá muito quente e aqui é maravilhoso. Final de semana, dia de sol,
dia quente como hoje, sempre é bom. O espaço ainda tem uma área exclusiva para os pequenos. Aqui, tudo foi pensado para atender a necessidade da criançada. Outro atrativo é a segurança. A administração do local investiu em pessoal qualificado e infraestrutura. Qualquer problema que as pessoas poderiam ter na questão fisiológica, coisa parecida, que não terão, porque os profissionais estão habilitados para fazer qualquer tipo de atividade. Quem visita o local garante. Aqui dá para se sentir à vontade. A gente gosta, eu trago eles que eles ficam pedindo para vir. Mas se você prefere um lugar mais reservado, bem próximo à natureza, embarque com a gente. Agora pegamos a rodovia M10. Para chegarmos ao nosso destino, percorremos 37 quilômetros e entramos no Ramal do Leão. A viagem é compensada pela obra de arte da natureza. Este aqui é um ponto desconhecido por boa parte da população que mora em Manaus, mas são justamente lugares como este, em que o contato é direto com a natureza, que as pessoas cada vez têm mais procurado para passar um fim de semana e relaxar. E aqui você encontra uma tranquilidade, encontra uma calma, você convive com a natureza aqui, entendeu? Você convive no meio da mata, no meio da cachoeira, né? Cenário perfeito para fazer travessuras ou sentar e namorar. Por que procurar um local como esse? Pra relaxar, né? Pra relaxar. Sair um pouquinho da rotina da cidade, do tumulto, do estresse. No próximo dia 29 é comemorado o Dia do Pescador. Como parte da programação, o preço do pescado baixou. E como 29 também é dia de São Pedro, os pescadores já se preparam para a tradicional procissão fluvial. A promoção atrai os clientes. Com apenas R$1, o freguês consegue levar para casa 5 jaraquis. Facilidade, né? Mais barato. Beleza. Dá para comprar mais? Dá para comprar mais. Eu comprei R$3 de peixe, foi 15 peixes. Daí um de quebra ainda. Vai dar para semana? Dá. O preço baixo é resultado da alta temporada e do incentivo do programa Peixe Popular da Secretaria de Produção Rural, que é intensificado na semana que antecedem as comemorações a São Pedro, padroeiro dos pescadores. Isso é muito bom, é muito importante. Eles se organizam e eles passam a conhecer também mais esse instrumento, que é colocar esse peixe diretamente para o consumidor. E em comemoração pela boa safra, os pescadores já se organizam para a tradicional procissão fluvial, que acontece no próximo dia 29. Essa procissão basicamente é o grande trunfo do assunto. São Pedro, um homem forte, que contribuiu decididamente para o mundo, e o pescador, esse cidadão forte, que na verdade é um dos maiores produtores de alimento e contribui com a segurança alimentar, geração de renda, geração de emprego, que tem que ser valorizado. A boa safra do pescado no Amazonas vai até o mês de julho. Para beneficiar mais pessoas, os caminhões da CEPROR, todos identificados, vão para outros bairros de Manaus durante a próxima semana. E no próximo bloco, em Manaus, famílias reunidas para assistir à transmissão da Band. E em Parintins, confira os momentos marcantes das apresentações de Garantido e Caprichoso. É a seguir no Band Cidade.